Se você usa ou vai utilizar o aripiprazol, assista esse vídeo em que eu vou explicar 7 informações importantes que você precisa saber a respeito dessa medicação. Em primeiro lugar, é importante saber qual que você vai utilizar. Aripiprazol é o nome do composto utilizado na venda de genéricos e de manipulados. A medicação de referência no Brasil se chama Aristab, que é fabricado pelo laboratório Axê. Mas existem vários outros laboratórios que produzem similares, e a medicação que seria a original, produzida pelo laboratório que desenvolveu esse remédio, não é mais disponibilizada no Brasil, que se chamava Abilif. Ele já foi comercializado no Brasil, mas foi descontinuado, e após isso o Aristab da Axê passou a ser medicação de referência. Então é importante perguntar para o teu médico qual que ele recomenda que você utilize. E para qualquer medicação, se você se deu bem com um remédio de determinado laboratório, se mantenha naquele. Medicação era para ser tudo igual, mas na prática os pacientes relatam notar diferença tanto de efeito terapêutico quanto de efeito colateral de um laboratório para o outro. Segundo lugar, para que serve o remédio? Na bula dele existem 2 indicações. Uma é para esquizofrenia e a outra é para o tratamento de transtorno afetivo bipolar, principalmente para mania e para episódios mistos. Mas existem vários outros usos da medicação com estudos, com comprovação científica, que não constam na bula do remédio. Então, dentre as outras indicações, incluem o uso adjunto para a depressão. Ele não é usado sozinho para o tratamento da depressão, mas é muito comum você potencializar um antidepressivo com o aripiprazol. Outros usos incluem no próprio transtorno afetivo bipolar, só que no caso para o episódio depressivo bipolar, para a síndrome de Tourette, para outros transtornos psicóticos, quando a pessoa escuta vozes, vê vultos, acredita em coisas que não existem. Então, tem muitas outras causas de psicose além da esquizofrenia. A própria depressão pode causar, o transtorno bipolar pode causar. Então, ele é usado para transtornos psicóticos em geral. Também é utilizado para transtornos comportamentais, agitação, agressividade, em pacientes com quadros demenciais, em pacientes com autismo, em crianças e adolescentes. Também é uma medicação utilizada para controle de impulsos. Então, é um remédio que é usado também, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, dentre outros usos. Uma dúvida muito comum é sobre quanto tempo que o remédio demora para agir. E no caso do aripiprazol, aqui esse estudo ele comparando o aripiprazol em azul com placebo em vermelho para o tratamento adjunto de depressão. E o que a gente vê aqui é que a separação do placebo já acontece a partir da 2ª semana. Então é esperado que em 2 semanas de tratamento com aripiprazol você já observe alguma melhora, ainda que a melhora completa vá demorar mais tempo do que isso. Em quarto lugar, como que eu devo utilizar a medicação? A respeito da dose, obviamente é a dose que o teu médico te indicou, mas a dosagem vai depender muito do objetivo de tratamento do aripiprazol. Quando ele é utilizado para potencializar a ação de antidepressivo, por exemplo, ou no controle de impulsividade, agitação, controle de comportamento, normalmente são utilizadas doses menores, que podem ser até tão baixas quanto 2 mg até 10 mg. Isso são doses baixas do remédio. O comprimido de menor miligrama que é vendido dele é de 10 mg, mas ele também possui formulação em solução em líquida que permite o uso de doses menores. A tomada dele é uma vez ao dia. Tem problema dividir em 2 vezes ao dia? Não tem. Mas normalmente não tem necessidade, porque é uma medicação que fica bastante tempo no organismo. O uso dela uma vez ao dia vai garantir a ação do remédio ao longo do dia todo. O horário de se usar a medicação vai depender um pouco do objetivo, de efeito colateral que a pessoa sinta, do paciente. Ela pode ser usada em qualquer horário do dia, desde que seja bem tolerado. É um remédio que não costuma ter uma ação sedativa forte, não é um remédio que costuma dar muito sono. Quando a pessoa não sente sono nenhum, ela pode usar durante o dia sem o menor problema. Se sentir algum soninho, durante a noite pode ser o melhor horário. Mas, mais uma vez, de acordo com a orientação do teu médico. Ele pode ser utilizado com ou sem alimentos. O remédio vai ser absorvido normalmente de barriga vazia ou de barriga cheia. Sobre os efeitos colaterais, pela bula do remédio, os efeitos colaterais mais comuns, que ocorrem em mais de 10% das pessoas, vão incluir náuseas e vômitos, cefaleia e vertigem, que é quando a pessoa sente que as coisas estão rodando, constipação, insônia, apesar de que ele pode dar sono em algumas pessoas, em outras pessoas ele provoca insônia, isso geralmente se ajusta o horário para amanhã
ou para a noite, para evitar esse efeito colateral. E pode acontecer um efeito colateral que tem um nome esquisito que chama catesia, em que a pessoa sente uma espécie de inquietação que melhora quando ela se movimenta e piora quando ela fica em repouso. Esses são os mais comuns indicados pela bula. Importante saber que a maior parte deles tende a surgir e desaparecer sozinhos no começo do uso do remédio. Normalmente 2 semanas é um período padrão de adaptação para a pessoa, para os efeitos colaterais passarem. E o que persistir além disto vai precisar ser avaliado junto com a resposta terapêutica, se mantém ou não a medicação, se altera o horário dela, se altera a dosagem, tem que checar as interações com outros remédios também. Dúvidas comuns. E nosso 6º item é medos comuns a respeito do uso de psicofármacos em geral, se ele engorda, se vicia e se deixa dopado. A respeito do ganho de peso, o aripiprazol é considerado uma das medicações mais benignas para se evitar ganho de peso, alteração de glicemia, de colesterol. Então, nesse estudo aqui, que é bem importante, né, publicado pelo Lancet, a conclusão dos autores foi que nós não encontramos evidências de ganho de peso com aripiprazol quando comparado com placebo. 3 pontinhos é porque ele citava outros remédios que não são pertinentes desse vídeo. A respeito de risco de vício com aripiprazol, não existe. Não é um remédio de tarja preta, é um remédio de tarja vermelha, o que significa que ele só pode ser comprado com prescrição médica, e o risco de dependência química não existe com aripiprazol. Dependência psicológica a pessoa pode desenvolver com qualquer coisa, mas definitivamente não é um remédio viciante, não. E a respeito do medo da pessoa ficar dopada com remédio, muito pouco provável de acontecer com aripiprazol. É um remédio que não tem uma ação sedativa pronunciada. 8% das pessoas têm sedação com ele, segundo o relato da própria bula do remédio, contra 3% que sentem sonolência usando placebo. Mas essa sedação na prática clínica a gente vê que normalmente quando sente sono é um sono muito leve. Não é nem, inclusive, assim, não é uma medicação utilizada para insônia. E por fim, o 7º item, esse é um remédio que precisa de acompanhamento médico. Não é um remédio que você vai começar a tomar e vai renovando prescrição de qualquer jeito. É importante sempre acompanhar se o remédio está te fazendo bem, se ele está sendo benéfico para você, se está provocando algum efeito colateral e se o balanço entre os benefícios e os efeitos colaterais justificam o uso dele. E em muitos casos, ele não vai ser um remédio de uso crônico para o resto da vida, e é importante também avaliar quando que é o momento de realizar a retirada dele ou de outras medicações. Espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.